exercício que nós vamos realizar agora é sobre a banca de revistas, cujo enunciado encontra-se lá no Moodle e que nós utilizamos para fazer a modelagem de casos de uso. Relembrando aquele exercício do modelo de casos de uso da banca de revistas, nós temos, de acordo com o enunciado deste exemplo, nós temos dois atores, o proprietário e o atendente. O proprietário é responsável por fazer o cadastro do produto, cadastrar novos produtos e também por entrar com quantidades que ele venha a comprar para abastecer a banquinha de jornal. Então, ele já tem o produto cadastrado e ele irá fazer uma reposição. Comprou novos produtos, uma maior quantidade, e aí ele precisa fazer essa atualização em relação ao estoque, né, com os novos produtos que ele comprou. O atendente, por sua vez, faz a venda de produtos. Então, é uma banquinha de revistas física, né, ela não é com vendas online, em que nós vamos ter, basicamente, as funcionalidades de comprar produtos para atualizar o estoque em relação a mais produtos que serão vendidos na banca de jornal. Nós temos a funcionalidade para vender os produtos, ou seja, um cliente chega na banca, escolhe o produto ou solicita um produto e o atendente ele que vai interagir com o sistema para cadastrar essa venda de produtos. Tanto para a entrada quanto para a venda de produtos, há uma movimentação no estoque, seja para adicionar uma nova quantidade. Então, aqui, se eu tinha 10 produtos no meu estoque e eu comprei mais 5, a movimentação vai fazer com que você tenha uma somatória, ou seja, os 10 anteriores mais os 5 comprados, totalizando 15. Da mesma maneira, na venda de produtos, se você tem os 15 produtos no estoque e vende 3, então ele tem, nesse caso de uso, a mesmo cálculo, porém, com uma subtração dos 15 menos 3 vendidos, totalizando 12. Né? Independente da entrada ou da venda, sempre vai ter essa movimentação que é comum a esses dois casos de uso. Então, tanto a entrada quanto a venda de produtos utilizam desse caso de uso de movimentação de estoque. Além disso, o proprietário ainda tem a possibilidade, né, de realizar um cadastro de novos produtos, produtos que ainda não estavam cadastrados no sistema. Então, ele pode cadastrar diretamente esse produto ou, a partir da entrada de um novo produto, cadastrar esse produto que não estava na hora dele estar fazendo essa atualização. Então, ele comprou vários produtos, alguns para abastecer o que ele já tinha, né, comprando a mais, porém pode ser que no meio dessa entrada de produtos tem alguns que sejam novos. Então, se o produto não estiver cadastrado, ele tem a possibilidade de cadastrar o produto. Por isso que é um extend, não é algo que vai ocorrer sempre. Só vai executar o cadastrar produto se o produto não estiver cadastrado. Então, pensando numa compra de produtos, nós poderíamos ter uma interface, né? Uma sugestão de interface seria como essa que está aqui, né? Em que eu posso, em que o proprietário, na verdade, vai entrar com o código do produto, o sistema vai mostrar as informações como o nome do produto, a quantidade que está em estoque, a foto desse produto, vai trazer o valor unitário e aí ele pode informar um novo valor unitário, por exemplo, aumentando esse valor ou até diminuindo, e a quantidade que ele comprou, né? Para que daí, ao concluir essa compra, já faça essa atualização no estoque e ele possa limpar a tela e ele vai poder cadastrar tudo novamente. Da mesma maneira, nós temos o sistema de vendas, né? Em que o atendente, ao vender um produto, ele entra com o código do produto, o sistema traz as informações, título, quantidade no estoque, valor unitário, pode até trazer a foto do produto, ele entra com a quantidade que ele está vendendo, então o cliente escolheu 2 revistas, a mesma revista, então ele tem o código do produto e ele vai colocar 2. Aqui vai aparecer o valor multiplicado, o valor total dessa revista, então
caso 2 vezes o valor que era totalizado e o valor total de todo o pedido, caso ele tenha mais de um produto. Então, à medida que ele vai vendendo, vão adicionando os novos produtos para essa nota. Nós podemos também, né, de acordo com o caso de uso, e aí né, você tem um caso, o caso de uso, por exemplo, para venda desses produtos, cenário principal, uma sugestão poderia ser nesse formato. Então, o atendente entra com o código do produto, vou mostrar aqui. O atendente entra com o código do produto, o sistema pesquisa, mostra os produtos, né, os dados dos produtos, o atendente vai entrar com a quantidade que está sendo vendida, o sistema vai verificar a quantidade em estoque, vai calcular o valor total do item e vai calcular o valor total da venda, né, porque eu posso comprar mais de um produto. O atendente seleciona concluir a venda, o sistema vai atualizar o estoque, ou seja, vai executar o caso de uso movimento estoque. Então, aqui no nosso caso de uso, vai executar o movimento estoque. O sistema vai gravar os dados da venda e vai gerar uma nota fiscal. Então, ao concluir a venda. E nós temos, para essa situação, alguns cenários secundários. Por exemplo, caso o produto não esteja cadastrado. Então, na venda, vamos supor que o produto que ele entrou com os dados não esteja cadastrado. Então, o que vai acontecer? O sistema vai informar que o produto não está cadastrado, o atendente, nessa nova tela, pode selecionar um novo produto e digitar uma senha para acesso. Afinal de contas, quem pode cadastrar o produto é o proprietário. Então, nesse cenário, nós teríamos que fazer uma adequação no caso de uso. E eu lembro que eu sempre falo para vocês que esse modelo ele não é engessado, ele pode estar alterando no decorrer do desenvolvimento do projeto, até por situações que vocês vão verificando. Então, para acomodar esta situação em que o produto não está cadastrado e que o atendente tem a opção de executar o cadastro de produtos, eu vou dar também acesso para ele. Ou seja, ele vai ter aqui uma exceção também. Eu vou colocar aqui em verde, né, um extend nessa situação em que, se o produto não estiver cadastrado, ele cadastra o produto. E vou colocar aqui uma informação, né, vou colocar uma nota, só para lembrar que esse cadastro, né, o cadastro do produto pelo atendente, necessita de acesso por senha. Um senha em que ele vai ter o acesso de proprietário, né? Por isso que eu tenho aqui, eu coloquei, que digita uma senha para ter acesso. Tá? Então, esse cadastro aqui, esse cadastro que eu estou me referindo, desse extend, é para o acesso que ele vai ter, tendo em vista, né, que o cadastro do produto é só pelo proprietário. Tá? Então, o sistema, nesse caso, produto não estando cadastrado, o atendente pode cadastrar um novo produto, né, no decorrer da venda. Caso nós temos um outro cenário secundário, caso a quantidade de produtos no estoque seja menor que o solicitado, então, ao solicitar a quantidade aqui em que o sistema verifica a quantidade em estoque, que, né, pode acontecer da quantidade ser menor do que o solicitado, a quantidade no estoque. Então, foi pedido 10 de um determinado produto e só tinham 3 no estoque. Então, nessa situação, o sistema informa que o estoque é menor que o solicitado, o sistema retorna para o caso de uso, para que o atendente entre com uma nova quantidade. A quantidade que está em estoque, que tem em estoque. Então, nesse caso, nós teríamos na nossa interface, na hora da venda, se aqui aparece a quantidade em estoque, 3,
e foram colocados que querem 10 para ser vendido, nesse momento, né, o sistema vai informar que essa quantidade no estoque é menor do que se pretende vender, né, e aí ele retorna, né, ele fica aqui ainda nesse caso de uso, aguardando que entre com uma nova quantidade do produto em estoque. Um outro cenário secundário é inserir mais itens na venda, ou seja, ao invés de cadastrar, ele fez um produto, ao invés de já concluir a venda, ele clica em mais itens, ou seja, eu vou cadastrar um novo produto. Então, a pessoa está levando revistas, está levando, de repente, um jornal, está levando água mineral, então, ele vai cadastrando N produtos, vários itens de produto, e você vai totalizando essa quantidade total. Até essa interface de venda, ela poderia, para esta situação, em vez de aqui aparecer a foto, a gente poderia ter aqui uma divisão em que nessa parte aqui eu teria todo o meu pedido, né, com os itens que já foram comprados, com o valor total aqui embaixo dessa minha compra como um todo, né? Então, esse inserir mais itens se refere a uma situação que não é anormal. Então, só lembrando que nós temos um cenário principal em que nós vamos ter o atendente entrando, né, com as informações do caminho normal para a venda de um produto, aquilo que a gente chama de dias felizes, né? E os cenários secundários são todas aquelas possibilidades que não estão contempladas aqui. Então, sistema pesquisa produto, mas o produto não está cadastrado. Então, eu preciso cadastrar para que eu possa daí mostrar a informação. Então, se o produto não está cadastrado, vai executar esta sequência e aí ele continua o caso de uso aqui normalmente. Se a quantidade de estoque for menor do que a quantidade solicitada, ele informa, retorna para o caso de uso para ele entrar com uma nova quantidade aqui, como estava no item anterior. Se ao invés de concluir venda, clica em mais itens, né? Então, quer dizer, o atendente entra diz que ele quer entrar com mais itens e não simplesmente concluir a venda. Então, o que vai acontecer? O atendente seleciona lá o botão mais itens, ao invés de concluir venda. Ele entra com o código do produto e o sistema continua o caso de uso inicial. Até poderia colocar, né? O atendente entra com o código do produto, caso de uso inicia, né, pelo código, com o atendente entrando com o código do produto. Porém, o importante é que ele continua caso de uso normalmente. E aí, caso ele conclua a venda, continua, mas se ele clicar em mais itens, volta e assim por diante. Vamos supor que, além de tudo isso ainda, nós tenhamos outros casos, cenários secundários. Por exemplo, o atendente não seleciona novo produto. Então, aqui na hora em que ele vai cadastrar um produto, que o produto não está cadastrado, em que eu digo assim, atendente seleciona novo produto, supondo que, nesse caso, ele não vai selecionar esse novo produto, né? Então, o que acontece? Executa cenário secundário, cancela item que está aqui embaixo. Um outro cenário secundário que vai fazer o quê? O sistema vai cancelar aquele item, vai limpar a tela e vai retornar para verificar um outro produto. Uma outra situação. Aqui, né, no cenário ainda secundário, digo que ele digita a senha para acesso. Vamos supor que ele informou uma senha inválida para esse acesso no cadastro de produtos. Então, o sistema vai mostrar uma mensagem que a senha é inválida e o atendente vai ter a opção de tentar novamente, até 3 vezes, ou cancelar o item. E nesse caso de cancelar o item, o sistema cancela o item, limpa a tela e retorna para verificar outro produto. Então, percebam que o cenário secundário, ele sempre vai descrever, a partir das exceções, né, daquilo que não é do fluxo normal do cenário principal, mas eu também posso ter cenários secundários de algum cenário que venha acontecer e que esteja aqui dentro do cenário
também dos cenários secundários entre os cenários secundários. Então, tudo isso já tinha sido feito na modelagem de casos de uso, tanto a partir do diagrama, nos casos do caso de uso. De repente, vocês decidiram em fazer cenários, escrever um cenário principal e cenários secundários, e aí desenvolveram a tela, como eu mostrei anteriormente, né? E aí nós começamos a fazer o diagrama de atividades. Tá? O diagrama de atividades, para essa situação, ela funciona da seguinte maneira. Nós sempre começamos a fazer o diagrama pelo cenário principal. Tá? Então, a partir do cenário principal, deixa eu pegar aqui uma folha em branco, tá? A partir do cenário principal, nós começamos a desenhar o diagrama de atividades. Então, iniciando dessa forma, nós vamos ter um estado inicial, né, que é o menu principal. Vamos supor que a partir do menu principal, eu tenho a opção de vender produtos. Então, a partir do estado inicial, eu tenho uma primeira atividade, que é eu verificar produtos. Ou o produto. Né? O que ele faz nessa atividade? Então, ao entrar nessa atividade, né, nessa atividade para verificar o produto, a primeira coisa que precisa ser informada é o código, ou seja, informar código do produto, né, que é o atendente que entra com o código do produto. E o sistema vai fazer o quê? Nesse caso aqui, vai pesquisar esse produto. Aqui. Então, essa é uma atividade, que é verificar o produto. Vou verificar se existe ou não se esse produto está ou não cadastrado na minha banquinha de jornal. E daí, né? O sistema vai mostrar esse produto. Então, em ele encontrando esse produto, né? Então, supondo que ele encontrou esse produto. Uma vez que ele encontrou o produto, o que ele vai fazer? Ele vai mostrar o produto na tela. Né? Então, ele mostra esse produto na tela. O que faz depois? O sistema verifica a quantidade o atendente entra com a quantidade. Então, uma vez que eu mostrei o produto, tá, vou agora informar a quantidade que está sendo vendida, né? A quantidade que está sendo vendido do produto. Aqui é uma outra atividade, certo? Então, eu tenho produto, entra com o código do produto, pesquisa o produto, encontrou o produto, mostra o produto, né, as informações na tela, e aí o atendente vai informar a quantidade daquele produto que está sendo vendido. Né? Uma vez que isso aconteça, o que vai acontecer? O sistema vai verificar a quantidade no estoque e vai calcular o total de itens. Então, ao informar a quantidade, o que nós temos? Vamos supor que a quantidade está ok. Tá? Eu tenho uma quantidade que é o que eu estava, o que tinha, né? A quantidade solicitada é menor ou igual à quantidade que eu tenho no meu estoque. Então, nesse caso, eu vou calcular o valor total dos itens, daquele item, né? Ou seja, a quantidade vezes o valor unitário, e da venda, o valor total da venda. Vai me atualizar o valor total, somando todas as quantidades totais de cada um dos itens. Tá? Então, até aqui, nós estamos no sistema calcula valor total do item, valor total da venda. O atendente,
né? Seleciona concluir a venda. Então, se vocês lembrarem da interface, nós tínhamos aqui que nesse momento da venda, né, uma vez que ele entrou com o código do produto, olha lá, dá para fazer baseado no cenário, que é melhor, mas também baseado na entrada de telas. Ó. Entrei com a quantidade de produto, pesquisou, mostrou os dados do produto, informou a quantidade, vai calcular valor total unitário, valor total do pedido, né? E o que ele vai fazer em seguida? Vai clicar no botão concluir, certo? Então, ele vai aqui clicar em concluir. Então, ele seleciona concluir, né? Ele seleciona o botão concluir, né? E ao concluir, o que ele vai fazer? Então, vamos continuar aqui com o cenário que é mais fácil. Então, ao clicar no botão concluir venda, o sistema atualiza o estoque, ou seja, vai executar o caso de uso movimento estoque. Então, eu tenho aqui a atualização, né? Atualiza estoque. Ou seja, o que ele vai fazer nessa atividade? Vai executar o use case movimenta estoque. Ok? E depois que ele fez a atualização do estoque, o sistema vai gravar os dados da venda e vai gerar a nota fiscal. Então, depois que atualizou os dados, né? Então, eu tenho aqui, vai gravar dados da venda. Outra atividade. E vai gerar a minha nota fiscal. Vou colocar aqui pequenininho, né? Vai gerar a nota fiscal. Deixa eu colocar aqui em cima, aqui pra, né? E encerra-se o caso de uso, diagrama de atividades, voltando para o menu principal, ou seja, ele já tem a nota fiscal aqui, né? Aqui os dados já estão todos gravados, já está tudo atualizado. Esse daqui seria meu diagrama de atividades baseado no cenário principal, tá? Agora, nós vamos complementar esse diagrama a partir dos cenários secundários, porque é esse que é, na verdade, um dos objetivos do diagrama de atividades. É você, uma única representação gráfica, que é um diagrama, colocar todos os cenários possíveis para desenvolver um determinado caso de uso ou um conjunto de casos de uso que venha a ser necessário para uma determinada funcionalidade, né? Então, a partir de agora, o que nós vamos começar a fazer, né, para montar esse diagrama? Nós começamos a olhar cenário por cenário. Então, vamos supor, produto não cadastrado. Nesse caso, o que vai acontecer? Eu verifico o produto. Se eu encontrei o produto, sim, eu mostro o produto. E se eu não encontrei? Então, eu vou ter aqui uma situação, né? Uma situação em que se eu encontrei sim, mostro o produto. E se eu não encontrei? Então, tenho a possibilidade de não encontrar esse produto. Então, o atendente precisa selecionar, aliás, o sistema vai informar que o produto não está cadastrado. Então, eu tenho uma mensagem, então vai mostrar mensagem de produto não cadastrado, certo? E depois que ele mostrou esse produto cadastrado, o atendente seleciona um novo produto, né? Então, o que vai acontecer? Ele vai entrar, eu vou colocar aqui embaixo, um novo produto.
novo produto, né? Em que nesse novo produto aqui, aliás, perdão, ele clica em novo produto, né? Novo produto. Essa é meu evento. Ele clica em novo produto. Ao selecionar, né, ao clicar em novo produto, ele vai me abrir a interface, né, a tela, para que ele entre com os dados de acesso. Então, aqui não é um novo produto. Aqui nós vamos entrar com os dados de acesso, né? Que dados de acesso são esses? Então, vou entrar com o login e senha. Então, aqui eu vou ter, né, dados de acesso. Ou seja, a questão da senha, para ele ter acesso ao cadastro de produto, certo? Vamos supor que ele, nesse caso, conseguiu cadastrar, senha ok, né? Então, ele cadastrou e aí ele vai cadastrar produto. Ele tem acesso ao cadastro do produto, ou seja, ele vai fazer o quê? Nessa atividade, vai executar o use case cadastrar produto. Tá? E depois que ele cadastra o produto, vai mostrar. Tá? Então, produto cadastrado. Mostra o produto e continua. Então, este cenário secundário, né, que está aqui, ele diz respeito exatamente a esta situação, em que se o produto não estiver cadastrado, vai mostrar a mensagem, o atendente vai clicar em novo produto, vai entrar com os dados de acesso, com os dados de acesso ele vai cadastrar o produto, ou seja, vai executar o use case e cadastrar o produto, e aí, uma vez o produto cadastrado, continua o caso de uso, mostra os produtos, e aí continua com as informações da quantidade. Tá? Então, essa questão aqui do produto não cadastrado, ó, coloquei em verde aqui para a gente poder fazer uma comparação. Tá? Em relação ao cenário secundário 2, em que a quantidade de estoque é menor do que a solicitada. Então, depois que eu informei a quantidade de produtos, ao invés de ele calcular o item, né, o valor já os itens, a quantidade aqui não era igual ou menor do que eu tinha em estoque, supondo que ele entrou com uma quantidade maior do que eu tinha em estoque. Então, o sistema vai informar que esse estoque não é suficiente, ou seja, eu tenho aqui uma mensagem de que a quantidade do estoque é menor do que solicitada, né? Então, eu tenho esta situação aqui. Então, ao informar a quantidade de venda, eu tenho a seguinte situação, né? Se a quantidade estiver ok, calculo o valor do item. Se a quantidade for menor, a quantidade em estoque, né? Ela é estoque. Ela é menor do que a solicitada, mostra a mensagem, né? E uma vez que ela mostra a mensagem, ele vai retornar para o caso de uso para que o atendente entre com uma nova quantidade. Então, ele volta para cá. Certo? Em que ele vai informar essa nova quantidade. Ok? Então, ele volta e ele tem que informar uma nova quantidade. Esse, para atender essa segunda situação desse cenário secundário. Tá? Vamos supor agora que eu quero também resolver aqui essa questão do terceiro item, que se refere
a você ter um atendente que vai entrar com o código do produto, né, em que ele vai, em vez de ele confirmar, ele vai solicitar mais itens. Tá? Então, o que eu vou ter aqui nesse caso? Então, eu tenho, calculou o valor total, ao invés de ele selecionar concluir, ele diz o seguinte, eu quero mais itens, eu quero entrar, então, em vez de ele selecionar concluir, ele vai entrar com mais itens. Ou seja, ele quer cadastrar mais itens, né? E ao cadastrar mais itens, então, vamos colocar aqui. Então, ou ele seleciona concluir, ou ele seleciona mais itens. E ao selecionar mais itens, ele vai vir vai retornar para entrar com o novo código do produto, para daí fazer a pesquisa e volta a fazer tudo novamente. Só que para essa situação em que, né, para ele voltar, para informar tudo novamente, eu tenho essa condição, né, mais itens, e eu posso, inclusive, já informar para este caso que eu vou limpar, por exemplo, a tela, né? Para que ele possa iniciar todo o sistema do início. Então, eu vou limpar a tela. É uma ação que ocorre, né, durante essa transição. Então, ele limpa a tela, né, e ao entrar aqui, já está tudo em branco, novamente a tela para ele entrar com um novo produto. Então, ele limpa a tela para um novo item. Então, limpa a tela para novo item, né? E aí, começa novamente para ele entrar com um novo código e assim por diante. Certo? Então, esta situação, né, para que você tenha possibilidade em que ele entre com um novo item ou que ele clique em confirmar, como era na minha situação normal, né, como estava anteriormente. E ainda nós temos outros casos de uso secundários. Então, o atendente ele não selecionou novo produto nesse momento aqui. Tá? Ele decidiu que ali ele não queria entrar com um novo produto. Ele decidiu que ali ele queria cancelar. Né? Que ele queria cancelar aquele item. Quando ele viu a mensagem, ele já sabe que não tem dado de acesso para ele cadastrar um novo produto. Ele disse assim, não, vou chamar o meu chefe. Então, o que aconteceu aqui? Eu tenho novamente uma opção, né, em que ou ele seleciona novo produto, ou ele pode selecionar cancelar. Né? E ao cancelar, o que vai fazer? Ele vai executar aquele outro caso de uso que está lá, que é cancela item. E após ele cancelar o item, o que ele faz? Ele também vai para volta para aquela verificar produto. Como que eu sei de tudo isso? Porque é o que está escrito aqui, ó. Cancela item, o sistema cancela o item, limpa a tela, retorna para verificar outro produto, para começar a cadastrar um outro produto. Então, para essa situação aqui, a gente também indica que existe uma ação, nessa transição, de limpar tela para novo item. Para novo item. Tá? Então, dessa maneira, eu teria tanto para cancelar, quanto para um novo produto, aqui mais uma ramificação. Tá? E, por fim, ainda, eu tenho a situação em que o atendente informou os dados de acesso, porém, a senha é inválida. E nessa situação, o sistema mostra a mensagem de senha inválida
e o atendente tem a opção de tentar novamente até 3 vezes ou cancelar o item. Então, se ele acessou, ok, perfeito. Mas se ele não conseguiu acessar, então para essa situação em que ele não conseguiu acessar, o que nós vamos ter? Nós vamos ter aqui, né, uma nova ramificação em que ele vai se acessar, ok, mas se ele errar essa senha, o que vai acontecer? Ele vai mostrar uma mensagem de senha incorreta. Então, tá lá uma atividade que é para mostrar mensagem de senha incorreta. Tá? Se ele quiser tentar novamente, já que ele tem até 3 tentativas, então vamos supor que ele quer fazer uma nova tentativa. Então, aqui é nova tentativa. E para esse evento, quando ele tem nova tentativa, eu tenho que somar. Né? Então, eu vou fazer com que a tentativa, vou criar aqui uma variável tenta, né? Ela soma 1. Então, se é a primeira vez que ele tentou, ele soma 1, é uma tentativa. Segunda tentativa, na terceira tentativa, se ele errar, aí ele não pode continuar. Então, quando ele tiver uma terceira tentativa, ele vai cancelar. Também vai para esse caso de uso aqui, ó, do cancelar item. Ou seja, quando tenta for igual a 3. Então, ele vai testando até que, quando tenta for igual a 3, cancela o item e limpa a tela e começa tudo novamente. Então, quando a tentativa for igual a 3, ele vai para cancelar o item, que, por sua vez, depois vai limpar a tela para que ele entre novamente, que eu faça novamente esse pedido. Tá? E se ele acertar, né? Quer dizer, tentou, acertou. Aí ele vem para o ok. Então, aqui acertou a senha e aqui ele errou a senha. Ele não acertou a senha. Então, ele vem para esse lado. Tá? Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa. Ó, outra questão que faltou aqui, né? Essa variável tenta. Então, iniciei, vem para cá, dados de acesso, digitei a senha, se acertar, continua. Se errar, soma 1, errou novamente, soma 2, errou, soma 3, nessa ele vai vir para cá, cancela o item, segue em diante. Aqui para cancelar, vai ter que entrar com um novo produto, né? Faltou eu iniciar a variável. Então, vejam, se eu colocar que para eu iniciar essa variável tenta com 0, se eu colocar dentro dessa atividade, né, seja na entrada aqui ou na saída dessa atividade, ao entrar na atividade, ou logo, um pouco antes de eu sair, eu zerar essa atividade, toda vez que eu voltar para cá, ele vai zerar, ou seja, vai ficar num loop eterno. Então, eu tenho que fazer isso já no início, antes de entrar aqui. Tá? Por isso que, quando mostra a mensagem, e ele clica em novo pedido, eu já zero, atribuo 0 à variável tenta. Tá? E aí, se tentou, né, entrou com a senha e deu certo, ok. Se não, vai mensagem de incorreto, já é a primeira tentativa. Tentei novamente, se eu acertei, ok. Se não, vai dizer que errou, atualiza com 2, né, porque era 1 mais 1, 2. Né? Digitei novamente, pela terceira vez, se acertou, ok. Se errou, vai a mensagem incorreta, como é igual a 3, ele vai cancelar o item e vai cadastrar tudo novamente. E aí, caso eu entre com um novo produto para mostrar essa mensagem, aqui ele zera a variável e você tem tudo novamente. Senão corre o risco da variável não estar zerada na segunda vez e ao passar por aqui, ele vai direto cancelar, não vai dar as 3 opções. Então, esse diagrama
seria o resultado do diagrama de atividades, né, para essa situação da venda de produtos. É o diagrama de atividades referente à venda de produtos. Tá? Na sequência, vou mostrar também como nós vamos fazer o diagrama de atividades referente à compra de produto. Até mais!